Olá, meu amigo e amiga. O filhote do ladrão de joias, aquele que dizia que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastariam um cabo e um soldado, e que hoje se encontra fora do nosso país, conspirando contra a nossa soberania nacional, contra a nossa democracia, junto com uma nova Orcrim que ele montou fora do nosso país, em associação com outro Orcrim aqui dentro do Brasil. Se ele pensa que com tudo isso ele conseguirá livrar o papai da cadeia junto com outros membros da gangue, ele está redondamente enganado. Eu vou compartilhar com vocês um pronunciamento de agorinha mesmo do ministro Alexandre de Moraes, que confirma exatamente aquilo que eu tenho dito para vocês. Ele não recuará 1 milímetro, ele não está se deixando intimidar. E mais do que isso, ele está dando recado de como as coisas devem funcionar no mundo civilizado. Infelizmente, muitas pessoas ainda não perceberam que existe um fator que está tumultuando o planeta hoje. E ele está sendo motivado por um apodrecimento da sociedade nos Estados Unidos da América, que está sendo governado por um verdadeiro gangster. E não sou eu só que estou dizendo isso. Vou trazer aqui para vocês as últimas informações e também os desdobramentos de figuras que copiam o chefe gangster que agora comanda aquela nação. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, essa gente da extrema-direita, eles estão fazendo muito barulho, fazem uma farofa total, mas eles não se deram conta que tudo isso só funciona no universo paralelo. Aqui no universo concreto, na realidade concreta, isso tudo vai redundar, ou vai resultar, na cadeia para muitas dessas criaturas. Infelizmente, eles vão continuar ainda nesse universo paralelo, né? A ficha parece que não cai nunca, mas dentro da cadeia, muitos baixarão o seu facho. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822, reage Moraes após ataques do governo Trump. Bom, a coisa deu uma escalada, vamos ver como é que vai ficar, né? O Departamento de Estado nos Estados Unidos fez uma notinha absurda, com fake news, e aí o Itamaraty reagiu com a intensidade mostrando ali o que é que está acontecendo, mas, né, poderia até ter acrescentado mais algumas informações. Tem gente que acha que a nota foi muito pesada, achei que foi até muito branda, foi diplomaticamente branda, porque as coisas estão acontecendo em relação àquilo que eles estão cobrando de nós aqui no Brasil, a corrosão da sociedade norte-americana, o Donald Trump transformando o país numa verdadeira ditadura, cerceando a imprensa, censurando. Gente, está um negócio complicado, aprovando leis lá, dizendo que não vai cumprir determinações judiciais. O negócio está complicado. E mais do que isso, fazendo uma série de intervenções de mundo afora que até Deus duvidaria. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele, depois de tudo isso ter acontecido, ele fez um pronunciamento hoje na abertura dos trabalhos lá do Supremo Tribunal Federal, e ele fez um histórico de como o mundo civilizado, pós-guerra, começou a se organizar diante de tantos traumas que a humanidade tinha vivenciado, tentando estruturar ali uma série de organismos que possibilitassem, através da diplomacia, que não houvesse mais conflitos com perdas de vidas humanas, né? Bom, a partir daí nós ainda tivemos muitos movimentos de guerras por todos os cantos, mas o ministro apenas traz essas informações como pano de fundo, para chamar a atenção. Vem cá, estamos voltando ao tempo da barbárie. Como é que é isso? Tem que haver uma resistência a isso, e aqui no nosso país nós temos resistências a isso que está acontecendo, né? Vamos ver a fala do ministro aqui. 83 anos, em 27 de fevereiro de 1952, foi realizada a primeira reunião da ONU em sua sede permanente em Nova York. Após quase 7 anos da reunião inaugural da ONU, que todos nós sabemos foi em 24 de outubro de 1945, a ONU conseguia a sua casa própria, que hoje abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual.
e também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente, objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros, sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou. Só fazendo um pequeno parênteses, é que o ministro Flávio Dino, se solidarizando com o ministro Alexandre de Moraes, falou, olha, se tirarem, claro, Dino sempre com muito bom humor, né? Se Vossa Excelência ficar impedida de ir para os Estados Unidos para visitar o estado da Carolina do Norte, o senhor poderá ser muito bem acolhido na Carolina do Maranhão, que é uma cidade do estado do Maranhão, né? Por isso que ele fez alusão a essa brincadeira que o Flávio Dino comentou. Por 2 mandatos, estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Olha, só fazendo outro parênteses, né? A Revolta da Balaiada, que aconteceu no Maranhão, foi uma revolta popular, por melhores condições de vida, logo depois do Brasil, já estava quase 20 anos após a independência, né? Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Então foi esse o recado do ministro. Coragem é o mantra que ele está seguindo, que está na cabeça dele, durante esse período que ele está sendo tão fustigado, né? Eu acho que ele tem noção que pessoas como eu e você estamos com ele. E se de alguma maneira o nosso papo aqui chegar até o Supremo Tribunal Federal, quem sabe, né? Seja mais um alento para o ministro manter essa retidão no que ele está fazendo e não recuar nem um milímetro, porque essa retidão dessa muralha é que está deixando essa gente absolutamente ensandecida. Bom, eu já comentei com vocês, está rodando por todos os lados, essa peça aqui que o gangster dos Estados Unidos apresentou, né? Não tem como chamar o Donald Trump de outro modo, né? Essa coisa que ele fez aqui com a faixa de Gaza, essa autopromoção, essa empulhação, e, enfim, depois de colocar ele e o Netanyahu no final, numa cadeira, né, de frente ali, enfim, mexendo com dinheiro. Gente, é um negócio assim tão abjeto, mas isso nos dá conta do que está dominando essa extrema-direita, essa gente do bolsonarismo. Eles se identificam com isso? Né? Parece que sim, né? Hoje nós temos no The Economist mais uma exposição do que boa parte do mundo civilizado está achando do comportamento dessa criatura. Era Don Corleone. Revista The Economist diz que Trump lidera a nova ordem global focada em geopolítica mafiosa. Eles colocam aqui o desenho aqui
uma imagem do Trump, né? E insinuando isso que muitas pessoas estão percebendo. Sobre essa ida do Bananinha lá fora, o que ele está fazendo contra a nossa democracia, eu sublinhei aqui vocês mais cedo que o Jornal Nacional falou que está acontecendo, olha, os Estados Unidos fez uma nota, o Brasil e Itamaraty rebateu, mas eles não esmiuçam, não trazem especialistas para educar as pessoas, para mostrar o que representa um traidor fora do nosso país, querendo derrubar, constranger, aprisionar o Supremo Tribunal Federal, aprisionar um magistrado, oprimir, obrigar o magistrado a ter um comportamento baseado naquilo que um país estrangeiro enxerga. Aí, no final, eles terminam a matéria. Legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Aí terminou a matéria. Trump disse hoje que vai assinar um acordo com o presidente ucraniano Volodymyr. Aí não comentam nada, não tem especialista, ninguém fazendo nenhum reparo. Por isso que eu falo, gente, é o tipo de jornalismo asséptico, entre aspas, mas que tem um propósito, né? Eles não politizam a sociedade, eles não despertam uma consciência crítica e eles não denunciam essa orcrim da extrema-direita desde sempre. Porque quando o Bolsonaro chega ao poder, ele levou um sócio, praticamente, da família Marinho, dos interesses da família Marinho, que foi o Paulo Guedes. Bolsonaro não conhecia Paulo Guedes, nem Paulo Guedes conhecia Bolsonaro. Esse casamento foi um casamento muito estranho, né? Como diria um tio meu, foi o casamento de jacaré com cobra d'água. Bom, e aí o seguinte, um desses seres abjetos da extrema-direita internacional está proporcionando uma coisa também esquisitaça hoje, né? Repugnante. O governo Milei descreve pessoas com incapacidade como idiotas e imbecis. Aqui no UOL eles fizeram uma matéria sobre isso que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Javier Milei, na Argentina, adotou termos como idiota, imbecil, débil mental, para avaliar as pessoas que precisam de uma pensão por invalidez. Vamos explicar essa história. O governo publicou uma nova escala modificando os níveis de deficiência intelectual. O decreto estabelece que o idiota não lê nem escreve, não conhece dinheiro, não controla seu esfíncter, não atende às necessidades básicas, não conseguiria substituir sozinho. Coloca também o imbecil. O imbecil é descrito como quem não lê nem escreve, cuida das suas necessidades básicas e pode executar tarefas rudimentares. Gente, isso para tirar direitos de pessoas que têm algum nível de deficiência. Já o débil mental, que eles colocam isso no decreto. Já o débil mental profundo assina apenas o nome, tem vocabulário simples, não manuseia dinheiro e pode realizar tarefas rudimentares. O decreto da Agência Nacional de Deficiência foi publicado no final do ano passado, foi fortemente criticado por organizações representativas. Elas afirmam que a medida contraria a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada pela ONU em 2008. Gente, é simplesmente abjeta essa turma, essa orcrim nacional e internacional. Mas ainda bem que existem pessoas como nós aqui que fazemos a resistência a isso tudo, porque senão, gente, realmente a civilização, o planeta já tinha acabado há muito mais tempo, né? Bom, eu fico por aqui, a gente volta no nosso próximo encontro e Alexandre de Moraes, estamos juntos. Um grande abraço, tchau.